tarde a todos. Estamos apresentando o primeiro seminário da disciplina de Transportes Seguros, orientado pela professora Bianca Passos. As integrantes do grupo são Beatriz Oliveira, Camila Jardim, Daniele Paradella, Caroline Ribeiro e Rayane Targa, do segundo ano A do IFES Campus Viana. O tema que iremos abordar é sobre os principais portos brasileiros. Este trabalho visa apresentar e explicar algumas características de 3 grandes portos brasileiros. Falaremos sobre o Porto de Santos, o Porto de Itaguaí e também sobre o Porto de Paranaguá. E especificaremos as principais cargas movimentadas de determinados terminais, que são Tiplan, do Porto de Santos, Septiba-Tecon, do Porto de Itaguaí e Cataline, do Porto de Paranaguá. O primeiro porto que iremos falar é o Porto de Santos, que é o maior complexo portuário da América Latina e responde pela movimentação de quase 1/3 das trocas comerciais brasileiras. O Porto de Santos localiza-se a apenas 70 quilômetros da região mais industrializada do Hemisfério Sul e também do maior mercado consumidor e produtor da América Latina, a Grande São Paulo. E o Porto de Santos também é o maior exportador de açúcar, suco de laranja e café em grãos do mundo. Sua administração. Sucedendo a Companhia Docas de Santos, CDS, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, foi criada em 1980, tendo por finalidade social realizar, em harmonia com os planos e programas da então Portobras, a administração e exploração comercial do Porto de Santos e demais instalações portuárias localizadas no Estado de São Paulo que lhe forem incorporadas. A CODESP também é responsável pela harmonização da infraestrutura logística oferecida pelos diversos modais de transporte. O Porto de Santos localiza-se em volta da região mais industrializada do Hemisfério Sul, a Grande São Paulo. Ele percorre um longo estuário delimitado pela margem direita, no município de Santos, na ilha de São Vicente, e a margem esquerda, no município de Guarujá, ilha de Santo Amaro. O Porto de Santos é fundamental para os estados integrantes de sua área de influência primária. Nesse sentido, também é muito importante para o comércio exterior dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rondônia, Tocantins, Sergipe e Paraíba, integrantes de sua área de influência secundária e terciária. O Porto de Santos é servido por vários modais de acesso, como rodoviário, ferroviário e dutoviário, além do próprio canal de acesso marítimo. O porto também tem acesso indireto à hidrovia Tietê-Paraná. Falando sobre o acesso rodoviário, ele se dá pelas rodovias do Complexo Anchieta Imigrantes e pela Rio Santos. A rodovia BR-101, também denominada de Transitoriana, percorre toda a costa atlântica do Brasil, com uma extensão de 4.551,4 quilômetros, desde o Rio Grande do Sul até o Ceará. O seu acesso ao Porto de Santos ocorre pelo trecho Rio Santos, atendendo ao litoral do norte do estado de São Paulo. Na região de Ubatuba até Peruíbe, a BR-111 realiza o acesso ao Porto de Santos e ao litoral do sul do estado de São Paulo. O sistema Anchieta Imigrantes liga a capital paulista e o interior do estado ao litoral. O transporte de cargas por esse sistema é feito pela rodovia Anchieta e pela pista ascendente da rodovia Imigrantes. Agora falando sobre o acesso ferroviário. O Porto de Santos possui uma malha ferroviária interna com 100 km de seção. Esse modal responde por 27% do transporte de cargas movimentadas do Porto de Santos. A malha ferroviária de acesso ao porto é administrada basicamente por 2 concessionárias, a América Latina Logística, ALL, e a MRS Logísticas S.A. Além delas, existe também uma malha da Companhia Paulista de Trens Metropolitano, CTPM, que atualmente está desativada. As malhas são divididas e, por isso, para utilizar esse modal de acesso, tem a necessidade de obter o direito de passagem pela concessionária administradora de cada trecho. O modal de acesso dutoviário do Porto de Santos está integrado ao sistema de dutos da empresa Transpetro. Sobre o acesso hidroviário, as hidrovias não apresentam ligações diretas com a Baixada Santista. O Porto de Santos depende do transporte intermodal, com a combinação entre os modais ferroviário e rodoviário. Suas instalações. Sua área útil totaliza 7,8 milhões de metros quadrados e seu canal de navegação, com profundidade de 15 metros e largura de 220 metros, trecho mais estreito, possui 55 terminais marítimos e retroportuários localizados em 2 margens, uma no município de Santos, à direita, e outra no de Guarujá, à esquerda. Para a atracação de navios, conta com uma extensão de cais de quase 16 quilômetros
que contempla 66 berços de atracação, dos quais 11 são de uso privado. E para armazenamento de granéis líquidos, conta com uma capacidade de aproximadamente 700 mil metros cúbicos e para granéis sólidos, instalações para acondicionar mais de 2,5 milhões de toneladas. Com a entrada da iniciativa privada na operação portuária, o porto experimentou um elevado crescimento em produtividade e capacidade operacional, pois a Codesp, com recursos próprios e do governo federal, vem promovendo o desenvolvimento da infraestrutura portuária no Porto de Santos, com forte atuação principalmente nos setores de dragagem e viária interna. Trata-se de um conjunto de instalações, serviços e vias de tráfego marítimo e terrestre imprescindíveis para manter o complexo portuário funcionando em vista das atividades desenvolvidas. O grande desafio de garantir a infraestrutura que o porto demanda está na complexidade e dimensões do empreendedorismo que a área da engenharia da Codesp gerencia, supervisiona e acompanha. As obras e serviços são executados por empresas especializadas através de contratos firmados a partir de recursos próprios com a autoridade portuária ou com o Ministério da Infraestrutura, utilizando-se recursos do governo federal. Tem 6 tipos de equipamentos de movimentação de materiais. Primeiro, veículos industriais. Os tipos mais comuns são carrinhos industriais, empilhadeiras, rebocadores, autocarrinhos e guindastes autopropelidos. Segundo, equipamentos de elevação e transferência. Os tipos mais comuns são talhas, guindastes fixos, pontes rolantes, pórticos e semipórticos. Terceiro, transportadores contínuos. Principais tipos são correias planas ou côncavas, elementos rolantes e correntes. Quarto, embalagem. Embalar um produto significa dar-lhe forma para sua apresentação, proteção, movimentação e utilização, o que pode ser feito por meio de containers ou pallets. Quinto, recipientes e unitizadores. Corresponde à alocação de um conjunto de mercadorias em uma única unidade com dimensões padronizadas, o que facilita as operações de armazenamento e movimentação da carga. E, por último, estruturas de armazenagem. São elementos básicos para a paletização e o uso racional de espaço. São estruturas constituídas por perfis em L e U, tubos modulares e perfurados dispostos de modo a formar estantes, berços ou outros dispositivos de sustentação de cargas. O Porto de Santos ele conta com 55 terminais marítimos e retroportuários. Santos conta com 55 terminais marítimos e retroportuários que utilizam tecnologia de última geração em suas operações e disponibilizam de 72 berços para atracação de navios, dos quais 18 são de terminais privados, que são eles: o Cutrale, o da Alquímica, o Uzi Minas, o Tiplan, o Saipem e o DP World. Agora a gente vai aprofundar mais sobre o Tiplan. O Tiplan ele é um importante ativo da VLI por quem ele é administrado e tem capacidade para movimentar 14,5 milhões de toneladas de produtos por ano, sendo 5 milhões de grãos, 4,5 milhões de açúcar e 5 milhões de fertilizantes. O embarque de cargas realizado pelo Tiplan é o desfecho de uma cadeia logística de alta performance que foi criada pela VLI no corredor Centro-Sudeste, uma rota de alta relevância para escoamento de granéis agrícolas. O Tiplan ele conta com uma grande infraestrutura para armazenagem de produtos, carregamento e descarga de trens e navios, além de possuir uma vantagem que é 100% de rodovia, proporcionando maior rapidez, tanto na entrada como na saída ao terminal, eliminando gargalos. Aqui na imagem nós podemos ver quais são os principais produtos que passam pelo Tiplan, que são eles: fertilizantes, rocha fosfática, enxofre, amônia, soja e açúcar. A estrutura do Tiplan é composta por 2 pátios de enxofre com capacidade total de 120 mil toneladas, 4 berços de embarque e desembarque de açúcar, grãos, fertilizantes e amônia, 5 armazéns de grãos e açúcar, um tanque de amônia com capacidade estática de 19,7 mil toneladas, estrutura para carregamento de granéis sólidos, ferroviário e rodoviário, e uma operação de exportação 100% integrada. São 11 quilômetros internos de linha férrea. O perfil de carga do Porto de Santos, segundo dados de 2017, é de aproximadamente 47% granel sólido, soja, açúcar, milho, café, entre outros, 39% carga geral, containers, cargas de projeto, veículos,
e 14% granel líquido, óleos, vegetais, petroquímicos, gases, entre outros. O Porto de Santos registrou, de janeiro a novembro de 2019, um novo recorde na movimentação de cargas, chegando a 123,8 milhões de toneladas. O resultado supera em 1,2% o número estabelecido no mesmo período do ano de 2018. Os números de novembro mantêm recorde para o ano, já estabelecido em outubro, revertendo queda verificada nos meses anteriores e aponta resultado final para 2019 em linha com o recorde registrado em 2018, 133,1 milhões. Os embarques tiveram aumento de 0,6% e os desembarques de 2,7%. A movimentação de contêineres teve o melhor resultado histórico no acumulado do ano, com 3.800.858 TEU, medida equivalente a um contêiner de 20 pés, movimentados no período, alta de 0,3% na base anual. Embora com queda de 7,1% em relação a 2018, o complexo soja liderou a movimentação com total de 24,09 milhões de toneladas. O milho ficou em segundo, com 15,37 milhões de toneladas, crescimento de 45,2%, e o açúcar em terceiro, com 13 milhões de toneladas, diminuição de 7,9%. O Porto de Itaguaí ele foi inaugurado no dia 7 de maio de 1982. Ele é um porto marítimo e de uso público. Ele foi construído inicialmente com o objetivo principal de atender o Complexo Industrial de Santa Cruz, com a operação destinada à descarga de alumina e de carvão. Mas atualmente ele está sob a administração da Companhia Doca do Rio de Janeiro e destina-se à movimentação de contêineres, minérios, outros granéis sólidos, entre outros. O Porto de Itaguaí consolidou-se como um dos grandes portos da América Latina e destaca-se como um dos principais polos de exportação de minério de ferro do Brasil. O Porto de Itaguaí ele é administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro e ele abrange os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O Porto de Itaguaí está localizado na cidade de Itaguaí, na costa norte da Baía de Sepetiba e no lado sul da Ilha da Madeira. Ele se encontra na região metropolitana do Rio de Janeiro e está a 80 quilômetros da capital. O Porto de Itaguaí possui como área de influência primária os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O acesso aquaviário ao porto se dá por via marítima e tem sua barra localizada entre a Ponta dos Castelhanos e a Ponta Grossa. As embarcações elas percorrem cerca de 16 quilômetros desde a Ponta dos Castelhanos até a Ilha Guaíba e depois percorrem mais 22 quilômetros por um canal dragado até chegar aos terminais portuários. Esse percurso ele deve ser feito em mão única e leva em média 2 horas e meia para entrar ou sair do porto. O canal principal ele tem 200 metros de largura e encontra-se dragado a 20 metros de profundidade. Dentre esses navios que circulam no porto, tem prioridade os navios que deixam o porto e dentre estes, a preferência é para os navios que estão transportando minério de ferro. Dentre os navios que entram no porto, a prioridade é para os que transportam contêineres, depois os que transportam carvão e os demais grineleiros. No acesso aquaviário, há 14 fondeadouros, que são locais onde a embarcação vai lançar a âncora, e eles são organizados em 6 áreas, como podemos ver na imagem. O acesso terrestre ele vai dar primeiramente pelo acesso à Interlândia, que tem como principais rodovias a BR-101, a BR-040 e a BR-116, e elas vão se conectar através da BR-465 e a RJ-099. Depois vem acesso ao entorno, que é o trecho entre a saída da BR-101 até os portões de acesso do porto. O caminhão ele irá percorrer desde a saída da BR-101 até a entrada do porto 2.500 metros. Logo depois também vem as vias internas, que elas são consideradas as vias a partir do portão de entrada do porto até as instalações portuárias. E vai ser nelas onde as cargas rodoviárias vão ser carregadas ou descarregadas. O acesso rodoviário ao Porto de Itaguaí é por meio de uma linha da Malha Regional Sudeste SA, e ela vai ser constituída pela linha do pátio do Japeri ao pátio do Brisamar, que vai dar acesso exclusivo às instalações do porto através de uma linha tripla com bitola larga, numa extensão de 1,5 km até atingir os pátios ferroviários dos terminais. O Porto de Itaguaí ele é naturalmente abrigado pela Baía de Sepetiba e por isso ele não possui obras de abrigo. Instalações de armazenagem. Ele possui 9 pátios que se dividem em pátios de granéis sólidos com instalações de terminais que podem ser de carvão ou minério de ferro e também pátios de contêineres. Silos.
Possui 2 silos verticais que armazenam a alumina. Instalações de acostagem. Possui 8 berços e esses berços estão divididos em 3 terminais de carvão, que podem ter destinação operacional para o transporte de carvão, minério de ferro e granéis sólidos. 3 terminais de contêineres, que têm destinação operacional para carga geral. Um terminal de granel sólido, que possui destinação operacional de granéis sólidos, e um terminal de minério de ferro da Companhia Portuária da Baía de Septiba, que possui destinação operacional de minério de ferro. A área da infraestrutura do Porto de Itaguaí é constituída por instalações portuárias terrestres, como cais, pias de tracação, armazéns, pátios e edificações gerais, e também é constituída pela infraestrutura de proteção e de acesso alcaviários, que é o canal de acesso, as áreas de fundeio e as bacias de evolução. O porto conta também, atualmente, com 8 berços que vão ser divididos entre os 4 terminais existentes. O Porto de Itaguaí, como eu disse, ele vai ter 4 terminais. O primeiro, o terminal de contêineres, o TECOM, ele tem 4 metros. O Porto de Itaguaí, como eu disse, ele possui 4 terminais. O primeiro vai ser o terminal de contêineres, o TECOM. Ele possui 400 mil metros quadrados de retroárea e 3 berços para atracação. Ele movimenta uma grande diversidade de cargas, como produtos siderúrgicos, carga geral e veículos. Logo em seguida, nós temos o terminal de carvão e minério de ferro, o TK. Ele é um terminal com capacidade de exportação superior a 42 milhões de toneladas de minério de ferro atualmente. Ele atende clientes anualmente. Ele atende clientes chamados heavy haul, que são clientes de carga de minério, carvão e coque, e clientes de carga geral, que são cimentos e clinker. Ele possui 530 metros quadrados de área para estocagem e 3 berços de atracação. Também temos o terminal de minério, que é o terminal de minério da mineradora Vale, e ele possui um berço de atracação e mede 320 metros de comprimento, e ele é utilizado para movimentar minério de ferro. Também temos o terminal de granéis sólidos, o antigo terminal de alumina. Ele atualmente não está em funcionamento, mas ele movimenta granéis sólidos e tem um berço de atracação e uma área de 15 mil metros quadrados. Entre esses terminais citados, nós escolhemos frisar o terminal de Sepetiba Tecom. Ele é um dos principais terminais de container do país e a quarta principal do complexo de Itaguaí. Ele foi inaugurado em 1998 e opera no conceito One Stop Shopping, onde tudo pode ser resolvido no local. Ele possui um amplo espaço de armazéns e equipamentos especializados que permitem a operação de armazenagem, movimentação e ova e desova de contêineres contendo qualquer tipo de produto. O terminal de carvão possui os seguintes equipamentos: 3 descarregadores de navio, 4 correias transportadoras, 4 empilhadeiras, 2 recuperadoras, um carregador de navio, um virador de vagões e uma estação de carregamento de vagões. Na imagem, a gente tem o exemplo do descarregador de navio. O terminal de alumina, que hoje é chamado de terminal de granéis sólidos, possui apenas um sugador. O terminal de contêineres possui 4 portainers superpost Panamax, 2 transtainers sobre pneus, 2 guindastes móveis, 14 reish staker e 22 empilhadeiras. Na imagem, a gente tem um exemplo de o terminal de CPBS, ele possui de equipamentos um virador de vagões, 2 empilhadeiras, 2 recuperadoras, um peneiramento, um carregador tipo shiploader. E na imagem, nós temos o exemplo de um virador de vagões. O Porto de Itaguaí movimentou em 2019 43.186.416 toneladas de cargas, que estão divididas em granéis sólidos, 39.993.038 toneladas, carga containerizada, 2.568.921 toneladas, carga geral, 624.458 toneladas. E agora eu vou citar os principais produtos, no caso, que foram movimentados, que foi, em primeiro lugar, o minério de ferro, com 37.279.485 toneladas, os contêineres, com 2.568.921 toneladas, e o carvão mineral, com 1.251.516 toneladas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o Porto de Paranaguá, que é o maior porto graneleiro da América Latina e também o terceiro maior porto de contêineres do Brasil.
É um dos principais exportadores de produtos agrícolas. Nele, temos como os principais produtos escoados em suas docas os fertilizantes, os grãos e os contêineres. Suas raízes estão associadas à importação de fertilizantes e à exportação de grãos com maiores volumes de carga historicamente movimentadas. Sua construção teve início no ano de 1926, porém, sua inauguração só vai ocorrer cerca de 7 anos depois, em 17 de março de 1933. E atualmente, o porto está aberto a turistas, estudantes e empresários. Os portos de Paranaguá, juntamente com os portos de Antonina, formam o Complexo Portuário de Paraná. Ele é o primeiro estado do Brasil a receber autonomia para administrar os contratos de exploração dentro da área dos portos, que antes era gerido pela Secretaria dos Portos e hoje ele é gerido pela empresa pública Administração dos Portos do Paraná, que na sigla fica APPA. A administração ela é responsável por gerir os terminais portuários e é dirigida por um conselho administrativo e uma diretoria executiva. A gestão é o landlord, onde possui partes pelo governo e outras partes por iniciativas privadas. Isso se dá por um contrato de arrendamento. É um contrato onde o titular de um imóvel concede parte dele a outra pessoa. As empresas que desejam explorar área dentro dos portos passam por esse contrato. A vantagem é que isso gera competitividade na operação portuária, porque tem investimento nos equipamentos necessários e também tem o controle do poder público. O modelo do landlord no Porto de Paranaguá e outros. A infraestrutura portuária, a administração do porto e a propriedade de terras fica por domínio público, enquanto os investimentos em superestrutura, a operação portuária e os equipamentos ficam por parte privada. Paranaguá é um porto brasileiro que está localizado no estado do Paraná, na cidade de Paranaguá, na margem sul da Baía de Paranaguá, e está a 90 quilômetros da cidade de Curitiba, a capital do estado. Os portos do Paraná têm se estendido pela região sul do país, sendo os estados Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e apenas alguma parte de São Paulo. Ele possui 3 tipos de acesso: o ferroviário, o marítimo e o rodoviário. Falando sobre o acesso marítimo, a barra de entrada se dá pelo Canal da Galheta, definida nas Cartas Náuticas da Marinha, nos números 1821 e 1822. Tem de 150 a 200 metros de largura, 20 milhas de extensão e de 13 a 15 metros de profundidade. Conta ainda com um leito de areia que permite a navegação segura a navios de grande porte. O acesso rodoviário é via BR-277, que liga Paranaguá a Curitiba e conecta a BR-116 pelas rodovias PR-408, PR-410 e PR-411. Como apoio ao transporte rodoviário, o Porto de Paranaguá possui um pátio de trilhagem público com capacidade de estacionamento de até 1.400 caminhões. O acontece pelas ferrovias da América Latina Logística, Malha Sul S.A. O Porto de Paranaguá forma um segmento ferroviário do Corredor do Paraná a Santa Catarina, com cerca de 2,2 mil quilômetros de extensão, transportando principalmente granéis agrícolas, fertilizantes e combustíveis. Hoje, existem 3 terminais privados: o Cataline Terminais Marítimo, a unidade Offshore Testing e o Porto Pontal de Paraná. O porto é naturalmente abrigado pela Baía de Paranaguá, a infraestrutura de acostagem. O porto dispõe de um cais público acostável e contínuo, distribuídos em 141 bases de atracação. Ele também tem um ponto de atracação para operações roll-on, roll-off, com 220 metros de extensão, sendo esses compostos por 3 golfinhos de atracação e apenas um de amarração. Ao todo, são 3.343 metros acostáveis no cais público do Porto de Paranaguá. Aqui vemos um exemplo dos navios roll-roll, que fazem parte da operação roll-on, roll-off. Uma foto é ele fechado e outra é ele aberto. As instalações de armazenagem são constituídas por armazéns, pátios, silos e tanques. Destacam-se 4 grandes graneleiros alfandegados do operador portuário Rocha Top, sendo eles o Armazém 4 e o Armazém 10, ambos com capacidade de 60 mil toneladas, o Armazém da Praça, com capacidade de 82 mil toneladas, e o Armazém Margarida, com capacidade de 51 mil toneladas. Os pátios são destinados à armazenagem de carga em geral e estacionamento de veículos. Aqui podemos ver um exemplo. Os silos são destinados ao armazenamento de granéis sólidos. Eles são grandes, bem grandes e cilindros. Os tanques são destinados à armazenagem de granéis líquidos. Em sua maioria, eles são arrendados
Outros são arrendados, porém também possuem partes totalmente privadas. Um exemplo, o tanque 32, ele é arrendado, a empresa é Transpetro, e ele armazena óleo combustível, diesel marítimo, nafta e gasolina. Já o tanque 24, ele é arrendado, porém ele possui uma parte apenas privada. A empresa é a União Volpac e os produtos são óleo de soja, soda cáustica e ácido. Aqui vemos um exemplo, ele também é cilindro, porém ele dispõe de uma infraestrutura bem maior e larga. Em relação aos terminais do Porto de Paranaguá, existem 3 tipos de terminais privados. O Catalina Terminais Marítimos S.A., que teve início das suas operações no ano de 1981 e que movimenta principalmente combustíveis, óleos vegetais e granéis líquidos. A unidade Offshore Net Testing, que teve início das suas operações no ano de 2015 e que movimenta principalmente cargas de projeto. E também o Porto Pontal do Paraná, que tem o início das suas operações prevista para o final do ano de 2021, ou seja, a unidade ainda encontra-se em construção. O Terminal Catalini é o maior terminal privado de granéis líquidos da América Latina. Ele também ocupa a liderança entre os terminais de granéis líquidos do Brasil. A empresa ela foi fundada em 1981 no Paraguaná. E o espaço ele é interligado por meio de 8 dutos aos 4 peixes de atracação, sendo 2 privados e 2 públicos, com capacidade de atender 4 navios simultaneamente, ao mesmo tempo. Ele possui 116 tanques, dividido entre 4 centros de tancagens alfandegados e entrepostados, assegurando a separação e segurança dos produtos armazenados. Logo após a Lei do Arrendamento do Bem Público, a APPA suspendeu a aquisição de novos equipamentos e transferiu essa tarefa para o setor privado, principalmente os operadores portuários. Existem 2 tipos de equipamentos. O equipamento de cais, presente no cais do porto, que é carregador de granel, guindaste sobre pneus, container, cipote de carga geral, sugador e duto. E também tem os equipamentos de retória, que estão presentes na retória do porto, que é a balança de fluxo, balança ferroviária, esteiras transportadoras, elevadores e rolés, moega rodoferroviária e moega rodoviária, recuperadora de granel e tombadora de caminhão. A área de infraestrutura do Porto de Paranaguá é constituída pelas instalações portuárias terrestres existentes na Baía de Paranaguá, desde o Pontal Sul, estendendo-se até Foz do Rio Nundiaguara, abrangendo todos os cais, docas, pontes e piers de atração e de acostagem, armazéns, silos, rampas, pátios, edificações em geral, vias internas de circulação rodoviária e ferroviária e ainda os terrenos e ilhas ao longo das faixas marginais e em suas adjacências pertencentes à União, incorporadas ou não ao patrimônio do Porto de Paranaguá ou sobre sua guarda e responsabilidade. É constituída também pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviários, tais como áreas de fundeio, bacias de evolução, canais de acesso da Galheta, Sudeste, do Norte e suas áreas adjacentes até as margens de instalação terrestre do porto. Movimentadas. O Porto de Paranaguá movimenta principalmente granéis sólidos e líquidos. Ele é o principal porto graneleiro da América Latina. Em 2019, ele movimentou um total de 10.386.728 toneladas, sendo eles principalmente os sementes e frutos oleaginosos, com um total de cargas transportadas chegando a 2.868.705 toneladas, containers com 2.117.930 toneladas e os adubos e fertilizantes com 1.687.969 toneladas.